Bom dia, a graça e a paz do Senhor para todos os meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus e também para os meus amigos, que ainda não professaram o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Hoje nós vamos estar dando continuidade, falando sobre o evangelismo e eu creio que nós vamos alcançar vitória no final dessa jornada, amém? Desde já quero deixar um abraço especial para o meu irmão Jonas, irmão e patrão, também o pastor Jonas, que eu congreguei por um período lá no tabernáculo, e meus demais irmãos e irmãs em Cristo, que Deus esteja abençoando a cada um, porque se eu for falar por nome, são tantas pessoas, então cada dia que eu for lembrando assim, eu vou falando, mas que Deus abençoe as minhas irmãs e meus irmãos em Cristo Jesus e todos os meus amigos, não apenas aqui de Manhumirim, a cidade que eu estou convivendo agora, essa cidade natal aqui, eu adotei como cidade natal, e também todos meus amigos, irmãs e irmãs, no grande estado do Rio de Janeiro, principalmente lá, São Gonçalo, Boaçu, Mutuá, bairro Antonina. Eu costumo brincar e falar assim para as pessoas, sou nascido e criado no bairro Antonina. Agora eu falo, sou aqui cria de Manhumirim, na gíria dos jovens, Vamos orar? Feche seus olhos, recline sua cabeça e vamos falar com o Papai, vamos falar com o nosso Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas e falhas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a glória e a majestade para todo sempre. Amém. Amém. Na live de hoje, nós vamos estar meditando rapidamente, porque o tempo urge, no livro de Marcos. Marcos, o capítulo 16, aleluia, nós vamos estar meditando do verso 15 ao verso 18, que diz assim a palavra de Deus. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém, meu irmão? Isso é muito importante. Impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Mas para isso acontecer, é necessário que tenhamos algum trabalho. E que trabalho é esse? Como eu sempre disse, a live é muito rápida, não é uma pregação, então eu vou compactar aqui. Que trabalho é esse? O ID, o nosso Senhor Jesus me mostrou como um período de gestação, onde a semente masculina é lançada e dentro do útero da mulher é gerada uma nova vida. Então, para essa nova vida ser gerada, primeiro tem que ser lançada a semente. Amém? Glória a Deus. Então, quando você lança a semente, agora espiritualmente falando, possa ser que leve um tempo para aquela pessoa ser alcançada pela palavra de Deus, ou seja, para aquela semente germinar.
Então, quando nós lançamos a semente, nós temos que ficar atento. Ou seja, se for uma casa, voltar periodicamente, ver como aquela pessoa está, né? Produzindo, agindo. E você vai estar ali fazendo, então, uma visita periódica. E isso é muito saudável, é muito bom. Você vai estar fazendo a visita ao mesmo tempo de uma gestação. Qual o tempo de uma gestação? 9 meses para ser gerada uma criança. Então não pense que é fácil no mundo espiritual gerar, aleluia, um filho na fé. Muitas das vezes é até mais difícil, às vezes não leva só 9 meses, às vezes leva anos para ser gerado, né, um filho espiritual. Mas o Senhor me mostrou da seguinte forma, aleluia, glória a Deus. A gestação, aleluia, comparada com o evangelismo, ou seja, gerar um filho na fé. Toda mulher, quando descobre que está grávida, ela começa a fazer o quê? Se cuidar melhor. Ela começa a evitar algumas coisas que podem prejudicar aquela gestação. Trazendo para o espiritual, nós cristãos, pessoas cristãs, temos que agir assim também. Nós temos que abrir mão de algumas coisas para que aquela gestação, aquele filho que está sendo gerado na fé, venham ter confiança e se espelhar em nós. A palavra de Deus diz que eis que os filhos são heranças do Senhor, eu já preguei sobre isso. E feliz do homem que enche dele as suas aljavas. Geralmente, uma pessoa no interior, mais antigamente, geravam entre 9 e 10 filhos. Na cidade, antigamente, geravam-se 2, 3 filhos, né, no máximo. Hoje em dia, devido ao custo de vida muito alto, as pessoas estão gerando um filho, no máximo 2. Mas a possibilidade de gerarmos filhos na fé, ela não tem uma quantidade, não tem um limite. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 4, no verso 27, aleluia, quando fala que nós geramos filhos na fé, eu fiquei empolgado, porque disse que os filhos da solitária ou do solitário, ou seja, das pessoas solteiras, são mais do que as pessoas que são casadas. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Os filhos dos solitários, solteiros, né, são mais dos da que tem marido, dos do que tem esposa. É isso, eu espero que você esteja entendendo. Depois você vai lá dar uma conferida, Gálatas 27. Você vai ver que Deus, Ele tem nos dado essa possibilidade de gerarmos filhos na fé, através, né, do nosso exemplo, do nosso cuidado. Então, falando ainda, ou voltando nessa temática, o que eu tenho para dizer para os amados irmãos? Quando a mulher descobre que está grávida, que ela está gerando um filho, ela se cuida melhor. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, durante todo o período da gestação, ela está sempre procurando ver o bebê, ultrassonografia, faz vários exames, está sempre conversando com ele ali, botando a mãozinha assim, né, no útero e falando com a criança, porque a criança escuta, sabia? Ela está recebendo aquele carinho da mãe. O pai também, que está gerando, né, aquela criança juntamente com a sua esposa, ele faz carinho na barriga, ele faz massagem, ele passa creme, passa óleo, né, para evitar que a sua esposa fique, né, cheia de estrias, né, porque às vezes, né,
pessoa engorda muito. Ele cuida também da alimentação nessa parte aí, né? Ele ajuda a esposa a se alimentar mais de salada, entende? Sucos, suprir a necessidade alimentar dela para que ela não fique comendo feijoada, coisas pesadas e engorde demais. Então isso também é uma parte da gestão que cabe a nós que somos marido. Eu que tenho 6 filhos naturais sei muito bem disso, como cuidar, né, nesse período, evitando, né, feijoada, essas coisas assim, né, que a pessoa vai querer comer. Antigamente diziam que as mulheres tinham vontade de comer cacos de telha. Incrível isso, mas é verdade. Eu já vi uma espécie de verme, sei lá, que aí a pessoa dá vontade de ingerir barro. Então, no período da gestação, a mulher se cuida. Espiritualmente falando, nós que queremos gerar filhos na fé, nós também temos que ter alguns cuidados ou muitos cuidados. Um deles, não dar mau exemplo. Dar sempre um bom exemplo. Vamos ler a palavra lá em Mateus, né, no capítulo 10, depois eu volto para concluir. Mateus 10, verso 1, 5, 6, 7, 8, que é a nossa missão aqui nessa terra. Diz a palavra de Deus, encabeçando aqui, diz assim, os 12 e a sua missão. A partir do verso 1. E chamando os seus discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Verso 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Nós não temos visto isso nos dias de hoje, por isso o nosso evangelho que amamos está sendo denegrido, porque a palavra de Deus diz que nós temos que ir, nós temos que estar cheios da unção de Deus, nós temos que orar, repreender enfermidades, repreender as doenças malignas, repreender demônios em nome de Jesus, né? Porque nós não temos esse poder, só o nosso Deus tem, então nós temos que repreender em nome de Jesus. Hoje eu esqueci a minha água aqui por causa da pressa, mas glória a Deus por isso. Então, nós temos que repreender em nome de Jesus e nós temos que fazer segundo o Senhor nos ensinou, de graça. Por incrível que pareça, Deus fala. De graça nós recebemos e de graça nós damos. Quantas pessoas, né, que faz uma live, bota ali o Pix, quantos pastores cobrando aí até um absurdo de 30, 40, 50 mil reais para pregar uma palavra ali de 2 horas, né, porque são profissionais da fé. Mas eu digo que já receberam o seu galardão. A palavra de Deus é bem clara. Essas pessoas já receberam o seu galardão aqui na terra. Ou seja, quando uma pessoa cobra para fazer a obra de Deus, ela não está fazendo mais pela fé, ela está fazendo por uma necessidade de trabalho. Ou seja, eu vivo da fé, ou eu vivo pela fé. Amém? Tem uma diferença. Viver da fé é você viver da fé dos outros. Você tem uma palavra, você estuda, você faz um seminário, igual eu fiz, quase 5, 6 anos de seminário, aí você tem aquilo como uma profissão. O de graça receber e de graças dar já ficou de lado. Amém, meus irmãos?
Então a pessoa faz isso cobrando e ela já recebeu o seu galardão aqui na terra. Ela vai se regozijar com o dinheiro da igreja, né, dos irmãos, vai passear, vai viajar, vai para Israel, vai lá para o Muro das Lamentações, eu vou trazer uma areia, eu vou trazer uma água. Quando Deus diz que, né, não precisamos de nenhum desse simbolismo. Deus nos fala, né, que o véu se rasgou quando o nosso Jesus morreu, quando ele foi, né, lá para a cruz do Calvário, quando ele inspirou, ou seja, morreu, o véu se rasgou de alto a baixo, era Deus lá de cima abrindo, assim, rasgando o véu, para que todos nós pudéssemos ter acesso direto a ele, não através de copo d'água, de rosa, de sal ungido, de areia de Israel, nada, ó o dedinho, nada disso tem valor, mas sim a fé no Filho unigênito de Deus. Por isso que Deus fala, tranca, né? Entra no quarto, tranca a sua porta e ora ao nosso Deus que está no céu. E o nosso intercessor, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso paracleto, o nosso advogado, ele vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. É essa fé que cura, é essa fé que salva, é essa fé que batiza, é essa fé que purifica. Amém, meus irmãos? Eu posso estar sendo fatídico, né? Eu sei que pessoas vão olhar, quem é esse moço que começou a fazer live e está falando essas coisas? Eu sou o evangelista José Carlos, do projeto Vida Nova, Nova Chance. Estudei seminário no período de 6 anos, de 5 anos e pouco para 6 anos, e ainda estudo até hoje. Então já passou de 10, de 20 anos estudando a palavra de Deus. Já li a Bíblia, aleluia, 5 vezes. E eu estou completando agora a 6ª vez. Eu sei que tem muitos pastores que já leram bastante vezes. Eu peço a Deus, né, para também ter essa possibilidade, mas eu creio na palavra de Deus que diz assim, o homem viverá do suor do próprio rosto. Então eu não procuro viver do suor do rosto dos outros, eu prefiro trabalhar, então meu tempo fica mais resumido. Mesmo assim eu consegui, né, ler, estou terminando 6ª vez que eu vou ler a Bíblia completa. Amém, meus irmãos? Você já leu essa Bíblia? Você já passou de Gênesis? Você já chegou ao Apocalipse? Se chegou, dá um glória aí, responde para Deus, não precisa responder para ninguém, nem muito menos para mim. Porque a Bíblia, como eu falei, é um contrato, né, que vai nos levar ao céu. Então vamos concluir a nossa palavra de hoje, nessa manhã. Eu vou deixar umas referências lá no livro de Lucas 10, a nossa missão na terra, né? Provérbios 6, de 16 a 19, que fala do que nós devemos evitar para que nós possamos pregar o Evangelho, né, como autoridade, para que o inimigo não venha nos envergonhar no meio da caminhada. E nós vamos estar concluindo com aquilo que eu iniciei, a gestação. A palavra que Deus me deu, a revelação que Deus me deu. Quando uma mulher gera e chega o momento de dar à luz, a primeira coisa que ela faz é abraçar aquela criança, tomar ela assim nos braços. Eu acho que todos já viram uma cena assim. E depois começam os cuidados. Aquela mulher põe a criança no berço, geralmente com a grade em cima, mas quando ela percebe que a criança começa a crescer um pouquinho, pode cair, abaixa a grade. Tanto a mãe quanto o pai, né, eles estão participando desse serviço. E aí o que acontece, meus amados? Aquela criancinha começa então a engatinhar, precisa de mais espaço. Então aquelas pessoas colocam, né, um edredom, um grande tapete assim, no meio de um cômodo, do quarto, da sala, mas elas ficam ali observando aquela criança, porque criança não tem uma mania assim de ir engatinhando e colocar assim um dedinho na tomada, puxar as coisas assim,
entende? Que possa cair em cima dela. Criança tem que ter um cuidado constante. E quando as crianças começam a dar o primeiro passo, já viu que o pai, a mãe fica segurando assim, vai dando aqueles passinhos com ele, e quando ele já está caminhando sozinho, ela, né, o nenenzinho, seja homem ou mulher, menino, menina, então o que que acontece? Nos primeiros passos ali sozinho, de vez em quando a criança cai, de vez em quando cai. E o que que os pais fazem? Eles levantam a criança e ela torna a caminhar de novo. Cai lá na frente, eles vão lá, levanta, os irmãos estão me entendendo? Levanta e eles vão caminhar novamente. Aí ele vai caminhar novamente até que seus passos se firmem. Assim, aleluia, glória a Deus, são os nossos filhos na fé. Quantas pessoas têm condenado as outras, têm julgado? Ah, isso aí não tem jeito não, é bêbado. Ah, aquela ali não tem jeito não, vive se prostituindo, bebendo. Ah, aquele ali é muito fofoqueiro, essa pessoa aí não presta não. Irmãos, nós não somos juízes. Nós somos servos do Deus Altíssimo e filhos amados dele. Nós não somos juízes, nós não estamos aqui nesta terra para julgar. Então, o que que acontece? Quando você gera um filho na fé, vai ter essas falhas da gestação. O que que acontece? A pessoa vai começar a caminhar. Primeiro, ela precisa do seu abraço, do seu apoio. Depois, ela vai começar a caminhar. E nessa caminhada pode haver várias quedas, não apenas uma, nem duas, nem 10, várias quedas, mas você tem que pensar da seguinte forma: esta pessoa é um filho seu na fé, é um filho na fé, você não deve abandoná-lo. Voltou para a bebida, está no bar, está nas mãos de Deus. Não, você deve perseverar. Você deve esperar aquela pessoa estar sóbria e lembrá-la, né, dos caminhos que ela já percorreu até cair. Você deve visitar aquela pessoa com carinho. Você deve levar um presente, uma cesta de frutas, se não tiver ao seu alcance, levar algo até de menor valor, uma pequena lembrancinha, gente, isso é muito importante. Então, nós temos que agir assim quando nós estamos evangelizando. Por mais difícil que pareça, a palavra de Deus nos fala que é necessário passar em Samaria. E nesta manhã eu pergunto, onde é a sua Samaria? Onde é necessário que você passe? É na casa daquela tia chata que vive te criticando? É na casa daquele irmão, seu parente falando, né? Não irmão de igreja, é na casa daquele irmão que te aborreceu, que te desprezou, que te humilhou na sua infância, é na casa daquela mãe, daquele pai, daquele filho, daquela filha. Onde está a sua Samaria? Qual lugar que você deveria e deve passar em nome de Jesus e você não tem passado? E disse assim... E diz assim, né, a palavra de Deus, e disse Jesus, nos é necessário passarmos por Samaria. Por quê? Porque ali havia uma mulher samaritana, e aquela mulher se converteu na hora, e na mesma hora ela foi consagrada missionária. Veja só, às vezes o traficante, essa live vai demorar um pouquinho mais, mas é importante que eu falo isso, às vezes um traficante, você, não, aquele ali, só Jesus, de repente, você fala do amor de Deus, ele se converte e vira um pastor, uma prostituta, um ladrão, uma pessoa fofoqueira, maldizente, você vai até ela, aquela pessoa se converte, vira um missionário fazendo a obra de Deus. Assim aconteceu com aquela mulher samaritana, que a Bíblia nem relata o nome, né? Eu não sei, não percebi isso, mas eu acho que nem relata, só se refere a ela como mulher samaritana. Quando Jesus, cheio de unção, falou para ela, você tem 5 maridos, mas não são seus. Ou seja, aquela mulher se prostituía, ela se prostituía com outros homens, até homens casados,
e ela caiu em si. Quando Jesus falou, dá-me dessa água, e ela cogitou ali, como você sendo judeu, eu sendo samaritana, você vem me pedir água? Aí Jesus falou, se soubesse quem está lhe pedindo, você me pediria e eu lhe daria a água da vida. Então naquele diálogo, aquela mulher se converteu, resumindo, né? Eu gostaria de ter mais tempo, mas resumindo, ela foi lá na cidade, falou de Jesus e muitos ou todos daquela cidade vieram ter com Jesus e foram convertidos ao Evangelho. Aonde é a sua Samaria? Nessa manhã, não é o evangelista que está lhe perguntando, não é o evangelista José Carlos. Jesus é que está te perguntando, onde é a sua Samaria? Aonde você tem que ir? Aonde você deve estar para fazer a obra de Deus? Não precisa responder para mim, basta você abrir a sua agenda, né, espiritual, como eu sempre falo, e ver a quantas andas, quantas páginas você já preencheu esse ano, quantos compromissos marcados, quantos desmarcados. Amém, meus irmãos? Então, o que acontece para nós encerrarmos e estarmos orando rapidamente? Quando você gera um filho na fé, ele crê no seu testemunho. Por isso que o seu testemunho tem que ser verdadeiro, para que ele permaneça na fé. Diz a palavra de Deus que os hipócritas, fariseus, né, aqueles usavam aquelas roupas largas com filactérios, aquelas coisas todas, eles faziam um discípulo, pregavam, mas depois lançavam ele 7, 10 vezes para o inferno. Depois eu vou ver onde está a passagem e vou mostrar para vocês. Eu disse, pode isso? Claro que pode. Porque nós temos que ser exemplo, nós temos que ser o sal da terra, como eu disse ontem, né? O sal fino, sal grosso não. Nós temos que ser o sal da terra. Amém, meus irmãos? Senão você vai estar lançando as pessoas para longe da presença de Deus. Vai lá, fala com elas de Deus, depois através do seu testemunho aquela pessoa se afasta da igreja e nunca mais vai querer voltar. E a palavra de Deus, eu creio que Jeremias ou Ezequiel, também vou verificar para vocês aqui, depois se alguém tiver alguma dúvida eu mando. A palavra de Deus, ela é bem clara, né? Quando ela diz que nós devemos ser exemplo, ser exemplo, ser exemplo em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Então, nos é necessário passarmos em Samaria. Amém? E dar o exemplo. Vamos estar orando. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e pede a Deus uma direção. Peça a Deus que Ele te abençoe de tal modo que você possa ser exemplo e que você possa sentir desejo de fazer o ID de Deus. Pai amado, Deus querido, nesta manhã eu lhe peço, perdoa minhas falhas, perdoa os meus erros, perdoa-me, Senhor, pelos atos, pelas ofensas, perdoa-me, Senhor, por tudo aquilo que eu tenho cometido, ó Pai, que te desagrada, por tudo aquilo, Deus amado, Pai querido, que os irmãos estejam orando comigo nesse mesmo tom. Tudo aquilo, ó Pai, que eu tenho praticado, que te desagrada, ó Deus, perdoa-me, Senhor. Deus de poder e de misericórdia, manifesta a tua glória, Senhor. Nós precisamos, Deus, de ti, nós precisamos da tua graça, luz, misericórdia, mas também temos que estar consciente, ó Pai, do nosso pecado diário, Senhor, das nossas falhas diárias. E o pior pecado que existe, Pai, ele não está ligado, como eu já disse, à área sexual. Todo mundo joga para esse lado,
para tentar se omitir de fazer a vontade de Deus. Então eles ficam buscando alguém para acusar, e é uma área que é realmente complicado dentro da igreja, pessoas acusando um outro, falando um do outro, mas o pior pecado, Deus, que o Senhor coloca em meu coração nesta manhã para falar para os amados irmãos nesta oração, é o pecado da omissão. Pai, o pecado da omissão, ó Deus, muitas das vezes ele é gerado pelo pecado da ingratidão. Às vezes nós fazemos, Deus amado, Pai querido, a Tua vontade na íntegra, ó Deus, e nós queremos ver, ó Pai, um retorno daquela pessoa, Pai, cujo qual nós nos dedicamos, cujo qual eu acabei de falar, filho na fé, e aquela pessoa vira as costas para nós, Deus amado, Pai querido. Senhor, em nome de Jesus, quantas pessoas, ó Deus, já viraram as costas para o Senhor, vão na Tua casa, recebem, buscam, recebem o que querem receber e depois viram as costas. E quem somos nós para agirmos diferente do Senhor e do nosso Senhor Jesus, ficarmos de biquinho, de beicinho com a ingratidão das pessoas? Nós temos que estar vigilante, Deus amado, Pai querido, para que o pecado da ingratidão não venha habitar em nós, ó Pai, porque quando, Deus amado, Pai querido, vem o pecado da ingratidão, vem junto com ele o pecado da omissão. Nós começamos a nos omitir de fazer a Tua obra, de achar que não vale a pena. E esses pecados, ó Pai, são piores. Por que eu disse que são piores que um pecado sexual? Porque, Deus amado, Pai querido, eles são diários, eles são constantes, Senhor. Às vezes, numa caminhada inteira, Senhor, no Evangelho, a pessoa, Deus amado, Pai querido, comete o pecado da omissão. Senhor, venha nesta manhã, Pai, nos esclarecer, toca em nossas mentes, em nossos corações, ó Pai, purifica, Senhor, o nosso ser para estarmos na Tua presença. Às vezes, Pai, uma pessoa cai, uma jovem cai, ó Deus, e todo mundo cai em cima criticando, ó Pai, mas nós sabemos que se aquelas pessoas forem cristãs, estiverem caídas, ó Pai, elas vão estar no banco da igreja, vão estar recebendo apoio da igreja, e se for caso, Pai, de um pecado sexual, elas vão estar acertando a vida, se casando. Se for, Deus amado, Pai querido, um pecado em outra área, Pai, a pessoa tem, Senhor, uma oportunidade de uma segunda chance, Pai, um pecado em outra área qualquer da vida, mas as pessoas vêm como juízes, julgando, martelando, empurrando aquela pessoa para fora da igreja, como se elas fossem santas, puríssimas. Mas não é assim. Nós somos como o sol, Senhor, diz a Tua palavra, que nasce ali fraquinho, né? Às 5, 6 da manhã o sol já está nascendo e ele vai até o pino do meio-dia. Quando chega no meio-dia, ele está forte, ele está aquecendo. Assim somos nós, Senhor. Na Tua presença queremos ser assim, ó Deus. Nos ajuda, Pai, nos ensina a perdoar, Pai, os nossos irmãos, os nossos familiares principalmente. Nos ajuda, Deus amado, Pai querido, nesta terra de mando, de canto, de labasturian, de cantarai, nos anai de canta labai, anai de cai andarai. Oh, Deus amado, Pai querido, nos ajuda. Precisamos, ó Pai, de Ti. Oh, anai de cai andarai, manashuri me cantarai. Oh, manashuri me canto e manto de labasturian de cantarai, nos anai de canta labai. Oh Deus, abençoa o Teu povo, Pai, que clama pelo Teu nome, que usa, Deus amado, Pai querido, o Teu nome, oh Pai, se dizendo, Pai, cristãos, crentes, tem misericórdia de nós. Perdoa, Pai, as nossas dívidas e falhas, ó Deus, e nos ensina a perdoar como foi orado aquele que nos tem ofendido. Oh Deus, em nome de Jesus eu lhe peço, em nome de Jesus eu já lhe agradeço. Amém. Amém, Jesus.